Olá, boa noite a todos e todas. Nós vamos dar início aos nossos debates, diálogos com o CONGEMAS, Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social do Brasil. Hoje o nosso tema é um tema central, um tema que está na pauta, está na pauta tanto dos movimentos sociais, do legislativo, dos gestores municipais e diz respeito à segurança de renda, tanto nesse contexto de pandemia quanto pós-pandemia. No Brasil e no mundo, essa pauta ela tem sido muito discutida pela sociedade, está presente na agenda de lutas do Sistema Único de Assistência Social, na pauta dos parlamentares. O direito à renda é, sobretudo, interesse, demanda legítima da população brasileira, sobretudo aquela que vive em condição mais desigual, a população mais vulnerável, que sofre as consequências da crise do capitalismo, da crise da Covid, e que, em situação de desproteção, requer respostas do Estado no sentido de garantir a segurança de renda. Hoje, então, nós vamos debater a assistência social na garantia da segurança de renda. É importante lembrar você que nos acompanha nesse canal que esse não é o primeiro debate que fizemos aqui, Nós tivemos um debate sobre o programa Bolsa Família e a proteção social, assistência social na garantia da segurança de renda. Contamos aí com a contribuição da ex-ministra Tereza Campelo, da pesquisadora Luciana Jacu, tivemos a contribuição do secretário Arimateia, representando aqui a direção do CONGEMAS, Afinal é um diálogo com o CONGEMAS, Também debatemos a segurança de renda, na perspectiva da segurança universal e sua integralidade, com demais proteções sociais, e contamos aí com as contribuições da professora Aldaís Sposati, do vereador, ex-senador Eduardo Suplicy, que aqui estabeleceram um importante debate também com o CONGEMAS, com José Cruz, que é o nosso vice-presidente, e que hoje também está aqui para dar continuidade a essa agenda, que é uma agenda central do Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social. Como garantir renda nesse contexto de Covid e pós-pandemia. Este momento, esse espaço, um espaço virtual realizado pelo Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social, que é justamente o órgão que representa os municípios no Sistema Único de Assistência Social, é aqui a voz das cidades, das demandas que comparecem nas cidades, na estruturação do Sistema Único de Assistência Social, na relação com demais sistemas públicos, e esse espaço virtual foi criado justamente para estabelecer um importante e aprofundado diálogo, debate, daqui saem encaminhamentos, novas pautas, também difunde aquilo que o CONGEMAS tem discutido nas instâncias do Sistema Único de Assistência Social, possibilita a disseminação de informações sobre o que está sendo discutido nessa política, o que está sendo construído em termos de incidência desse colegiado, que é hoje, sem dúvida, uma importante força para garantir o direito à assistência social no Brasil. O objetivo, então, é proporcionar esse debate amplo, em sintonia com as principais demandas, com as demandas concretas da população que tem direito à assistência social, uma também resposta aos municípios, no sentido de orientar, unificar, trazer as pautas para esse colegiado que representa, nas instâncias do SUAS, os interesses dos municípios. Então é muito importante que você participe desse diálogo. O diálogo do CONGEMAS é, então, uma ferramenta de comunicação da assistência social hoje, nesse contexto de Covid. Nós estamos num momento que é de pandemia, que atinge toda a população, mas que afeta, sobretudo, a população que vive do trabalho, a população que está em desproteção, está em situação de maior desigualdade. Por isso é importante compreender também esse espaço como um espaço de relevância pública, de interesse coletivo. Eu vou convidar você a entrar no canal do CONGEMAS, no canal do YouTube, se inscreve lá, quero que você compartilhe os vídeos que já foram aqui abordados, os temas já abordados, leve para as cidades, para a população, essa discussão, diferentes atores, que é importante cada vez mais multiplicar esse debate. Também dê sugestões, traga os temas que vocês entendem que são fundamentais para que nós possamos estruturar aqui, planejar outras
outros espaços de comunicação, outros momentos, como o webinar, né, e outras lives, né? Muitas das lives que estamos discutindo aqui é fruto da sua participação. Hoje, então, nós vamos realizar um debate com os deputados que estão liderando a agenda do direito à renda no Brasil, no âmbito legislativo federal. Esse diálogo será também com o nosso vice-presidente, o José Cruz, José Cruz, que é gestor municipal, secretário adjunto da Secretaria de Assistência Social de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ele é vice-presidente do Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social e também presidente do Colegiado Estadual, Colegiado Estadual dos Gestores Municipais de Assistência Social, que tem também vem cumprindo um papel muito importante nos estados, disseminando esses debates, trazendo também essa agenda de interesse nacional. O José representa aqui a voz, os interesses dos municípios nesse debate, tem feito esse debate, e nós vamos aqui dialogar com os deputados. Obrigada, José, mais uma vez você aqui conosco, para trazer essa agenda central do Congemas para todo o Brasil. Nós vamos aqui também debater com o deputado João Henrique de Andrade Lima Campos, João Campos, que é engenheiro de formação, deputado pelo Partido Socialista Brasileiro, presidente da Frente de Renda Básica, ele já estará aqui conosco, e com o deputado Luiz Paulo Teixeira, que é professor, advogado, deputado pelo Partido dos Trabalhadores de São Paulo e coordenador de combate à pobreza e desigualdade de renda junto à Frente de Renda Básica. Deputado, muito obrigada pela sua participação aqui hoje. Muito obrigado, Simere, e muito obrigado, José Cruz. É uma alegria estar aqui. Obrigado pelo convite. Convido todo e cumprimento todos os internautas que participam dessa transmissão. Obrigada, muito obrigada, deputado. De fato, nós temos aqui uma participação bastante assídua de todos aqueles e aquelas que acompanham o Congemas e que vêm trazendo os temas centrais para o nosso debate. Eu vou começar aqui dialogando com o nosso secretário, José Cruz, que é vice-presidente do Congemas, pedindo para que ele faça essa introdução do nosso debate aqui com os deputados, e refletindo sobre esse contexto. Os reflexos, secretário, da pandemia no Brasil, eles são dramáticos, isso toda a sociedade tem presenciado, vários setores têm debatido e tem sido muito denunciado pelo Congemas, que os reflexos da pandemia nas cidades, nos municípios. E, de fato, a Covid-19, ela escancara a desigualdade histórica que nós temos no nosso país, o racismo estrutural, institucional, a desigualdade social que está presente nos territórios brasileiros, sobretudo os territórios periféricos, mais desiguais, desigualdade de gênero, étnico-racial. De fato, a pandemia, ela afeta, sobretudo essa população. E hoje o Brasil é epicentro da pandemia. E o desfinanciamento, da assistência social é também uma forma de penalizar a população, penalizar duplamente, penalizar a população que vive as consequências dessa desigualdade, da desproteção, da ausência do Estado, e esses reflexos têm sido vividos pela população. O Congemas tem debatido de forma permanente, apontado a necessidade de mais proteção no Brasil, de um sistema universal, redistributivo, integrado com as demais políticas, os efeitos do desfinanciamento também têm sido denunciados, ao tempo em que se discute a ruptura do Pacto Federativo no Brasil e a exclusão do SUAS, a exclusão do Congemas, do FONSEAS, dos atores do Sistema Único de Assistência Social, do debate, da governança, da gestão do auxílio emergencial, que é uma pauta e uma bandeira de luta popular que vem como uma responsabilização do papel do Estado. O secretário tem apontado em vários momentos, quem nos acompanha sabe disso, das consequências desse gerenciamento, desse isolamento que o Congemas e o SUAS teve, de não ter participado, o fato de não ter participado da construção do auxílio emergencial. Isso poderia, sem dúvida, ter minimizado uma série de consequências. Eu gostaria, assim como quem nos acompanha, de ouvir o secretário mais uma vez. Quais os rebatimentos desse cenário nos municípios,
e também qual é o acúmulo que o Congemas tem sobre o debate, as propostas, né, em relação à renda no âmbito, né, do Congemas, das instâncias do SUAS. Por favor, secretário. Bom, obrigado, Cimeri. Quero dar o nosso boa noite a todas as pessoas que nos acompanham neste 10º encontro, né, da série de diálogos importantes do Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social do nosso país, que está acontecendo todas as semanas. Então, quero agradecer, viu, Jucimere, sempre pela maestria, pela condução tão importante desse espaço importante para que vocês que nos acompanham possam manifestar, contribuir e também ficarem atentos aos grandes debates, às pactuações, às corresponsabilidades entre os entes federados, as pautas que estão sendo tratadas no Congresso Nacional. Esta é uma delas que vamos tratar aqui hoje nessa live, neste encontro, nesse diálogo, dentre outros assuntos aí relevantes, né, para a esfera pública da política pública de assistência social e do Sistema Único de Assistência Social. Eu quero inicialmente cumprimentar, em nome de toda a nossa diretoria, do Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social, os nossos convidados, queridos deputados federais, João Campos, do PSB de Pernambuco, externar nossa alegria, nosso abraço, em especial um abraço aí mais caloroso, afetuoso, né, do Estado de Pernambuco, de todos os gestores e gestoras municipais de assistência social desse importante Estado. Quero muito agradecer o deputado, presidente da Frente Nacional, né, da Renda Básica, por ter aceitado o nosso convite, e também um cumprimento muito especial ao nosso querido amigo Paulo Teixeira, do Partido dos Trabalhadores de São Paulo, nosso deputado que coordena aí a Frente de Combate à Pobreza e à Desigualdade de Renda, e integra também a Frente Nacional, né, de Renda Básica. Então, nosso carinho, nossa honra de poder tê-lo aqui nesse diálogo, nesse debate tão importante para a gestão pública da assistência social do país. O aceite, né, claro, né, do nosso convite demonstra sentidos, significados importantes para todos nós, gestores municipais da assistência social do nosso país. Por isso eu quero, em nome de toda a nossa diretoria, dos 5.570 gestores municipais de assistência social deste país, agradecer por estar aqui conosco os dois importantes, né, deputados que integram essa importante tarefa, essa frente tão importante, né, e tão relevante debate que é a segurança de renda. Então, quero muito agradecer mais uma vez. Eu quero iniciar primeiro reafirmando o nosso esforço coletivo, deputados, nestes últimos anos, dessa força motriz, vamos dizer assim, como diz a nossa querida professora doutora Aldaís Sposati, essa força motriz, né, que são os gestores municipais da assistência social, representado, claro, Jucimere já disse aqui para a gente, né, pelos seus coletivos, o Congemas e os Coegemas, né, o Colegiado Nacional e estaduais dos gestores municipais de assistência social, tem a todo momento, né, demonstrado, traduzido e reafirmado que o nosso esforço tem sido, neste momento, de reafirmar o direito. De reafirmar um direito que é constitucional, que é reclamado de todos os cidadãos e cidadãs brasileiros e brasileiras, o direito socioassistencial. Essa tem sido a nossa luta incansável nesses últimos anos, reafirmar um direito constitucional. O direito é garantido, materializado, traduzido, potencializado e fomentado pelo Sistema Único de Assistência Social, o maior sistema público de proteção social do mundo, inclusive uma grande referência para outros países que importaram aí essa tecnologia estruturada e materializada no país há mais de 15 anos e que materializa funções essenciais em defesa da vida, da proteção social, da defesa e garantia de direitos e de vigilância socioassistencial em cada canto e encanto deste país. Essas funções traduzidas, materializadas no sistema, né, como os senhores sabem,
garantam e concretizam na vida das famílias e pessoas seguranças sociais que são essenciais à vida, à convivência, ao convívio familiar, à acolhida, à autonomia, ao apoio e, em especial, à segurança de renda. Então, é um sistema potente, um sistema estruturado, presente em todos os municípios e que concretizam, materializam seguranças sociais para as famílias que vivenciam vulnerabilidades sociais. Então, quero muito reafirmar, né, que essas seguranças, elas são garantidas, né, em todos os municípios brasileiros, nos mais de 8.600 centros de referência da assistência social, os CRAS, implantados em todo o território nacional, nos mais de 2.500 CREAs, estruturados para o atendimento das famílias, das pessoas que vivenciam violação de direito, violência, situações bastante complexas e que são protegidas na assistência social, nos mais de 350 centros de referência para a população em situação de rua e nas milhares de unidades de acolhimento institucional para crianças, adolescentes, jovens, adultos, famílias e pessoas idosas, né? Nos mais de 17 mil serviços socioassistenciais em funcionamento neste país. Serviços que contam com equipe de referência muito importante, né, com assistentes sociais, com psicólogos, com advogados, dentre tantas outras categorias profissionais, como educadores, cuidadores sociais, educadores, que realizam direito socioassistencial nos nossos serviços e também nos benefícios. Então, são serviços que protegem famílias que vivenciam abandono, conflitos familiares, preconceitos, discriminação, apartação, isolamento, confinamento, violências, dentre outras várias desproteções sociais, né, que vivenciamos em cada município brasileiro. São vulnerabilidades relacionais cuja atuação da assistência social garante proteção social pública. Não sei se os senhores sabem, mas este é um compromisso assumido pela assistência social no combate a situações que tornam as pessoas e grupos, né, sociais mais vulneráveis do ponto de vista relacional, né? Esse é um compromisso estratégico, importante, concretizado e materializado nas normativas que orientam e que regulam o Sistema Único de Assistência Social. Essa é uma pública da assistência social. E né, nestes 15 anos. Portanto, queria muito demarcar, né, que o SUAS é uma conquista do povo brasileiro, é uma conquista civilizatória. Nós vivenciamos hoje, como a Jucimere já disse, né, reflexos, né, da pandemia no Brasil, aspectos dramáticos vivenciados pelos gestores, pelos trabalhadores da área, que aprofundam as vulnerabilidades, a desigualdade histórica, o racismo estrutural, institucional, a desigualdade social de gênero, de raça, étnico-racial, territorial, desproteção social em cada canto e encanto deste país tão desigual. Vivenciamos também, deputados, né, e os senhores têm acompanhado a nossa luta no Congresso Nacional, o maior desfinanciamento da política pública de assistência social brasileira nos últimos anos, com reflexo, né, sobre a égide de dois dispositivos, em especial que a Emenda Constitucional de 95, a Emenda Constitucional 95, que congela por 20 anos os investimentos nas políticas públicas e sociais, e a portaria que foi publicada pelo governo federal no apagar das luzes do ano de 2019, a portaria 2362, que versa sobre a equalização do Sistema Único de Assistência Social ao orçamento previsto hoje no orçamento de 2020. Ou seja, uma equalização do sistema público de proteção social, deste sistema potente, estruturado, implantado em todo o país, a redução dele a 50%, né? Essa é uma questão importante que vale, né, esse destaque.
são dispositivos que precisam ser revogados. Está na agenda de luta do Colegiado Nacional, está na agenda de várias outras frentes, essa luta, essa resistência para que nós tenhamos esses 2 dispositivos revogados. Há uma dívida de mais de 2,3 bi do governo federal para com os municípios brasileiros, em especial para assistência social, e um rombo, como eu já disse, de 1,5 bi no orçamento de 2020 para a manutenção da rede pública hoje instalada no país, e no meio de um colapso que nós estamos vivenciando, né, em cada município brasileiro, com o advento da pandemia da Covid-19. A proteção social, ela não pode esperar, os senhores e senhoras sabem disso. A defesa da vida, da sobrevivência é imediata. As respostas devem ser rápidas e imediatas, com corresponsabilidade das 3 esferas de governo. E, claro, com um comando único que foi extremamente fragilizado neste contexto, no meio dessa crise, dessa guerra que nós estamos vivenciando, da ausência de um comando único por parte do governo federal, tratando de forma na mesa, nas instâncias que materializam o Pacto Federativo. Então, uma fragilidade do Pacto Federativo neste momento, no momento em que coube aos municípios, como eu tenho reiteradamente falado, né, o que nos restou foi o isolamento gerencial e político. Então, estamos nós, nos municípios, de volta com pires na mão, num contexto de uma emergência, num contexto de uma guerra, de uma crise que nós estamos vivenciando em cada município. Então, estamos com o pires na mão e mantendo as estruturas e os serviços com recursos extraordinários. Essa é uma outra questão que nós também temos denunciado, né? Os municípios estão vivenciando, dando conta e materialidade à estrutura, né, que nós temos hoje instituída no país, com recursos extraordinários. O CONGEMAS tem, de forma contínua e com muita incidência no Legislativo, apontado a necessidade de mais proteção social, de um sistema único universal, robusto, potente. Essa já era uma pauta do CONGEMAS antes da pandemia. Com a pandemia, essa pauta ganha mais evidência, tendo em vista a necessária ampliação do Sistema Único de Assistência Social neste país, com as provisões de renda e de serviços, né? E a sua integração necessária, a integração de serviços e da renda urgente e necessária no âmbito do Sistema Único de Assistência Social. Então, qualquer debate, proposição sobre segurança de renda, né, de uma renda básica de cidadania, seja ela aprimorada e ampliada no programa Bolsa Família, né, o programa Bolsa Família foi uma conquista civilizatória do povo brasileiro e é responsável por retirar mais de 40 milhões de pessoas da extrema pobreza, deve ser discutido e pactuado na esfera pública, deve envolver os gestores da assistência social. Né? A provisão de renda é uma responsabilidade da política pública de assistência social. Nós precisamos saber do que se trata o debate que está em curso no Congresso. Por isso a importância desse diálogo, desse debate. Por isso a importância, eu quero mais uma vez agradecer a presença dos deputados. Os gestores municipais precisam ser ouvidos. O que é construído por fora da esfera pública, por fora do diálogo, da pactuação, da deliberação no âmbito das instâncias do Sistema Único de Assistência Social, pode ter outro viés do que do viés do direito constitucional, e o direito constitucional ele é traduzido, ele é materializado no âmbito do Sistema Único de Assistência Social. Por isso, esse diálogo, né, extremamente necessário, do CONGEMAS, com a frente da renda básica, ela é essencial. Essencial porque nós precisamos ser ouvidos, no chão do município, é na esfera pública, é nas nossas unidades, é nos CRAS, no centro pop, no centro de referência para a população de rua, é no âmbito dos CREAS, são as famílias que são acompanhadas e são atendidas por esse sistema, nessas unidades, que são inseridas, né, no Sistema Único de Assistência Social, seja nos serviços, seja na segurança de renda. Então, estar com vocês aqui nessa noite, neste diálogo, é extremamente relevante para que possamos ouvi-los e também somarmos a esta grande frente instituída, com vários atores necessários para que a gente possa cada vez mais avançar, em especial neste
contexto, onde amplia-se a cidade social, aprofunda as violências e as vulnerabilidades, em especial das famílias mais pobres e vulneráveis. Então, este é um compromisso nosso, do Congemas. Nós já fizemos vários debates, ouvimos vários especialistas sobre o assunto, e estar com vocês nesta live é um motivo de muita honra, de muito orgulho. Então, quero mais uma vez agradecer e nos colocar aí à disposição para que nós possamos, juntos, construir o melhor desenho, o melhor formato para ampliar a capacidade protetiva no âmbito da assistência social para que a renda seja alcançada, em especial para as famílias mais pobres e vulneráveis. Ju. Obrigada, secretário. Eu acho que foi aí. Boa noite, deputado. Seja bem-vindo. Boa noite. Nós já fizemos as apresentações aqui, porque ele já brilhante introdução do secretário. O deputado Paulo Teixeira, qual é a sua avaliação, né, em relação à renda, a segurança, né, constitucionalizado. E os gestores têm sofrido muito, e os senhores sabem disso, as consequências desse desfinanciamento, né? Nós temos, deputados, um orçamento na assistência social de apenas 2 bilhões e 7 aprovado pelo Conselho Nacional. Esses 2 bilhões e 700 milhões cobrem em uma rede de mais de 25 milhões de atendimento ano, né? Serviços continuados que atendem todo o Brasil, são mais de 5 mil casos. O único dessas condições difíceis de vender as como auxílio, é o único social que está e esse financiamento, né, tem trazido consequências. O secretário se agrava, né, discutindo no parlamento a regulamentação, a garantia a extensão do direito à renda, né, que é um direito que se viabiliza no âmbito da assistência social. São mais de 100 milhões de pessoas que, de repente, ganham visibilidade nesse momento tão adverso, né, de crise. Então, deputado Paulo Teixeira, né, a partir desse panorama que reposiciona, que está previsto inclusive na Lei Orgânica da Assistência Social, essa integralidade, essa relação entre serviços e benefícios, programas e projetos, né, nós hoje aqui estamos debatendo a necessidade de se regulamentar o benefício de renda no âmbito, né, dos instrumentos do SUAS, como cadastro único, na relação com os serviços, né? Então eu pergunto ao deputado, né, que essa atuação dos partidos de oposição, ela foi fundamental e é preciso que a sociedade reconheça isso, né? Foi fundamental para garantir os R$600 como auxílio emergencial, né? Existem vários debates que estão acontecendo, que os senhores estão conduzindo, estão dialogando, né? Está num contexto de bastante polarização entre as propostas, né? Nós temos acompanhado, não é o primeiro debate, e esse debate ele é fundamental. Está na agenda global, a renda universal, né? Está na agenda do Papa Francisco, está na agenda dos governadores, na carta entregue ao Bolsonaro, né, o presidente Bolsonaro, em 25 de março, quando coloca a necessidade de uma renda para enfrentar, mitigar os efeitos da pandemia, está na agenda do parlamento, né? E a pergunta que eu lhe faço é como foi esse processo, né, de garantia no âmbito do legislativo da renda emergencial, né? Quais são os riscos que existem hoje, né? Sabemos que existem vários projetos que estão sendo discutidos
discutidos, né, de prevalecer uma proposta que não é a proposta que interessa para essa lógica de uma segurança de renda continuada, né, e muito menos que retire direitos dos trabalhadores para poder garantir a renda. Então, gostaria de ouvi-lo, né, em relação a essas questões. Por favor, deputado. Seu áudio está desligado, deputado. Boa noite, Jucimere. Boa noite, José Cruz. Boa noite, João Campos, nosso colega querido. E boa noite a todos os internautas que nos acompanham nessa transmissão do COGEMAS. Inicialmente, dizer que nós temos uma Constituição. E essa Constituição Federal, ela estabeleceu políticas públicas. Ela estabeleceu uma política pública de saúde, que é o SUS. Ela estabeleceu uma política pública de educação, no Fundeb, e ela também estabeleceu uma política pública de assistência social, um Sistema Nacional de Assistência Social, que é o SUAS, e que é uma preciosidade do nosso sistema constitucional. O SUAS, e quero aqui prestar minha homenagem à nossa querida Aldaísa Sposati, que foi aqui mencionada, mandar um abraço se ela estiver nos assistindo, que é uma pessoa que marcou época no debate da assistência social no nosso país. E nós temos um processo virtuoso. Nós conseguimos tirar 40 milhões de pessoas da miséria, da extrema pobreza. Nós temos um sistema que articula políticas, que prevê auxílios emergenciais, enfim, nós temos uma política que trabalha a questão da criança e do adolescente, trabalha a questão das famílias em situação de vulnerabilidade, nós temos profissionais. Vejam, o que aconteceu depois disso? Nós, a partir de 2016, começamos a viver um retrocesso. O golpe que foi dado na presidenta Dilma Rousseff, que hoje se entende melhor o que aconteceu, as forças que agiram, mas agiram para retirar direitos. E a primeira ação que eles conseguiram implementar foi a Emenda Constitucional 95. O que a Emenda Constitucional 95 fez? Ela destruiu esse processo virtuoso de distribuição de renda e de resgate no Brasil daquelas famílias em situação de vulnerabilidade. A Emenda Constitucional 95 tirou dinheiro da saúde, 22 bi da saúde, tirou dinheiro dos municípios, tirou dinheiro da educação. Então, nós estamos vivendo um retrocesso a partir de 2016, e a Emenda Constitucional é o marco principal desse retrocesso. Depois ele se estendeu à legislação trabalhista, com a chamada, entre aspas, reforma trabalhista, depois a legislação previdenciária, que distanciou do povo mais pobre a possibilidade de ter uma previdência. Com a pandemia, o que aconteceu? Primeiro, o Brasil contou com um gigante. Qual foi o gigante? O SUS. O SUS chegou, se apresentou e teve um papel, está tendo um papel decisivo na sociedade brasileira. Só que esse governo não entende e não respeita a Constituição. E ele conhece pouco a realidade do povo brasileiro. O João estava lá, eles ofereceram um auxílio emergencial de R$200. O que a oposição disse? Não, isso não dá para o povo viver. E propôs R$1.200. R$1.200 como auxílio emergencial. E depois fechamos em R$600, sendo que tem famílias que recebem R$1.200, aquelas mais vulneráveis, com um chefe de família, normalmente uma mulher na chefia da família, com filhos. Então, esses passaram a receber R$1.200. Mas qual foi a gravidade desse processo? Isso tudo foi feito fora do SUAS. Isso foi feito
dando as costas para os SUAS. E o Estado brasileiro, enquanto política pública, não participou do auxílio emergencial. O assistente social das periferias das grandes cidades não participaram. E foi feito de maneira toda errada. Numa pandemia que as pessoas não poderiam se concentrar, o auxílio foi dado concentrando as pessoas em agências bancárias. Um auxílio que ia destinado aos mais vulneráveis, ele foi dado exigindo-se aplicativo de celular. Não tem morador de rua que tenha celular com aplicativo, né? E, portanto, além dos erros, a política pública ficou de lado nesse processo. Então, o Bolsonaro ele não queria prorrogar, o Paulo Guedes não queria prorrogar. Só que na lei que nós aprovamos, o João ajudou a aprovar, nós previmos a prorrogação por 2 meses. Aí eles, quando viram que tinha que prorrogar, eles queriam fazer 3 meses, um de 500, um de 400, um de 300. Só como a lei previa 2 meses de 600, eles tiveram que prorrogar no valor de 600 com esses 2 meses. E, ao mesmo tempo, nós queremos prorrogar até o final do ano. O João Campos, ele é presidente da Frente Parlamentar da Renda Básica. Qual que é a minha opinião sobre o futuro? A minha opinião sobre o futuro é: nós devemos fortalecer o Sistema Único da Assistência Social. Em segundo lugar, nós temos que fortalecer o programa Bolsa Família. Programa Bolsa Família. E dar um passo nesse programa. Se hoje nós temos 14 milhões de famílias, eu creio que nós deveríamos dobrar e ir para 28 milhões de famílias no Bolsa Família. Ao mesmo tempo, nós deveríamos aumentar a renda, colocar como piso no Bolsa Família R$ 600 no benefício. E também nós não permitimos tirar dinheiro de direitos já conquistados pelo povo. Por exemplo, essa Renda Brasil do Bolsonaro. Ela quer tirar dinheiro da Previdência, de valores previdenciários. Nós não podemos aceitar isso. Então, eu sou favorável a que nós demos 3 passos agora. O primeiro, fortalecer o SUAS. O segundo, não permitir a retirada de direitos. E terceiro, nós fortalecermos o Bolsa Família, dobrando o número de famílias e colocando como piso R$ 600 para as famílias brasileiras. E é essa a proposta. Aí alguns aqui perguntarão, mas de onde virão os recursos? Na minha opinião, os recursos devem vir de uma reforma tributária, tributando lucros e dividendos, corrigindo a tabela do imposto de renda, tributando altas rendas, tributando altas heranças acima de 10 milhões de reais, enfim, tributando a mineração. Isso que eu acho que deveriam ser as políticas que eu estou defendendo, e outro dia eu defendi para o meu presidente João Campos, na frente dele, porque coisa boa assim eu não falo pelas costas, coisa boa assim eu falo pela frente. Então, eu estou defendendo essas propostas aqui trazidas para vocês. Obrigada, deputado. Por enquanto, nós vamos organizar, né, esse debate em 2 blocos, né? Esse primeiro tem esse objetivo de fazer um pouco o contexto, né? O Congemas, deputados, não sei se os senhores sabem, mas ele faz parte de uma coalizão de forças junto ao Supremo para revogação da emenda constitucional. De fato, a emenda constitucional, ela congelou o SUAS, né? Nós já perdemos 60% dos recursos do SUAS. Mas não é só a emenda, tem outros dispositivos que foram sendo criados, como a portaria 2362, que tirou muitos recursos. E agora nós vamos ouvir o deputado João Campos, né? Eu estou vendo aqui que a secretária Leda
né, está participando, tem muitos secretários, muitas pessoas da região Nordeste, né? Então está aqui Sergipe, Pernambuco. Nós temos um consórcio no Nordeste e tem um estudo, né, que fizemos lá, inclusive que subsidiou, deputados, a ação junto ao Supremo dos Governadores e da Governadora do Nordeste para não permitir que nenhum beneficiário fosse retirado do Bolsa Família durante a pandemia. Essa ação foi originária no Nordeste, porque foi comprovado que havia um bloqueio, um efeito um pouco de necropolítica, de racismo institucional, de preconceito, que impedia a entrada da população no Nordeste no benefício. Isso foi comprovado em números. E também a forma como o auxílio emergencial foi implementado, nós fizemos um comparativo entre a população do Nordeste que deveria ter acessado e a que acessou. Apenas 70% da população do Nordeste que deveria ter acessado, acessou, e os que estavam na fila do BPC, que deveriam ter entrado logo no primeiro momento, nós tivemos perto de 30%, né? Então, de fato, o sistema não funcionou. E depois, quando estava dando muitos problemas, né, o SUAS foi chamado, né, nós estávamos tendo reuniões de CIT, para auxiliar, né, no cadastramento da população que não acessou. Se ele tivesse sido concebido no âmbito do SUAS, uma pessoa que contribuiu em 2018, que passou de R$28 mil a sua contribuição, que hoje está em situação de rua, teria esse benefício. Esse é um exemplo. São muitos outros exemplos que mostram que nós temos construído no Brasil uma política republicana, nós temos construído no Brasil dispositivos de governança e gestão, que é o cadastro único, né, em que a extensão desse direito é o debate que nós queremos fazer aqui no âmbito daquilo que foi construído, né? E aí, deputados, né, que preside a Frente Mista em Defesa da Renda Básica, é uma frente importante, né, de coalizão de vários partidos, são poucos partidos aí que estão fora dessa frente, né? Sabemos que ela tem hoje uma importância para liderar esse debate, né, de fortalecer a renda no âmbito da política de assistência social, do SUAS, do Bolsa Família, né? Então, a pergunta que nós fazemos ao deputado, né, o que a frente tem debatido, né? Se esse debate que estamos fazendo aqui é um debate que a frente hoje tem já incorporado, né? Quando nós falamos de renda não contributiva, que é o papel da assistência social na Seguridade Social brasileira, né? É visto hoje essa oportunidade de nós consolidarmos, como disse o deputado Paulo, consolidarmos o sistema público estatal, que faz uma série de entregas para a sociedade, criança em situação de violência, mulher em situação de violência, pessoa idosa, redução de vulnerabilidade, violações de direitos, enfim. Como é que a frente tem debatido nessa relação, então, entre benefício e serviço? Estamos no momento de avançar para garantir a extensão desse direito, deputado? Por favor. Primeiro, agradecer Jucimere, José Cruz, meu amigo Paulo Teixeira, colega de parlamento, pela oportunidade. E nós temos a compreensão que o momento cobrará uma responsabilidade, uma capacidade de inovação e de firmeza nas decisões muito grande. Primeiro, reconhecer aqui o papel que o SUAS tem. Assim como o SUS tem salvado vidas, o SUAS tem um papel fundamental e tem sido, de maneira covardemente agredida, até mais do que o próprio SUS. Então, a gente tem visto, infelizmente, o enfraquecimento do sistema único de assistência social, e a gente sabe que a assistência, ela não pode ser vista como uma planilha de Excel, como o governo vê tudo, em que financiariza as decisões, joga tudo no âmbito da economia. Não é assim. A gente precisa entender que o olhar sistêmico para uma sociedade, para suas vulnerabilidades, deve ser feito. Isso daí se faz com empatia, com proximidade, com sensibilidade. E a assistência representa tudo isso. Então, eu concordo quando aqui é colocado, a gente viu o auxílio emergencial, foi feito um cadastro acelerado, também o tempo pedia para isso, mas um passo seguinte deve ser humanizar esse cadastro, conhecer a realidade das famílias, da renda, da vulnerabilidade social,
de demais indicadores socioeconômicos, que você possa dar sentido a um número, senão ele será muito frio e não representará dados. E acho que o debate deve ser colocado no campo da assistência e não apenas no campo da economia. Sabendo disso, na nossa frente, a gente conta com o amigo Paulo Teixeira coordenando a parte de desigualdade social, a gente conta com a ministra Tereza para poder trazer sempre esse olhar com representantes da sociedade civil, entendendo que o instrumento da renda básica, ele além de ser algo do ponto de vista da vital, essencial para as pessoas que recebem, mas é uma medida econômica muito relevante, porque você garante uma ativação econômica e uma medida anticíclica imensa. O auxílio emergencial bota 55 bilhões de reais por mês no Brasil. Então, se a gente tem visto uma quebradeira do pequeno comerciante até, enfim, grandes produções têm sofrido, imagine o que da país se não for afetado por um auxílio que quem aprovou foi o parlamento. Para vocês terem ideia, o governo ele insiste em legislar através de MP em assuntos absurdos, e um auxílio emergencial que deveria ter sido uma medida provisória, porque teria um efeito imediato, foi um projeto de lei do Legislativo, se eu não estou enganado, foi do deputado Eduardo Barbosa de Minas Gerais, e era um valor que o governo queria, era de R$200, dito pelo presidente, dito pelo ministro da Economia, e nós no parlamento conseguimos chegar a R$600. Então, o deputado do Bolsa Família, é importante a gente lembrar que no ano 2019 tinha 5 milhões de brasileiros na fila do Bolsa Família. Vocês que fazem assistência no dia a dia sabem que o trabalho era feito na ponta e era assegurado no governo federal para não incluir novas famílias, principalmente do Nordeste brasileiro. Então, é fundamental a gente ter a compreensão disso e compreender que qualquer expansão de renda que se tenha no Brasil, de transferência de renda, ela vai se dar no âmbito do Bolsa Família, porque é um programa consolidado, é um programa reconhecido internacionalmente aqui no Brasil, que foi importante para corrigir desigualdades. Então, se o governo quer agora botar uma nova etiqueta, não muda, é a essência do Bolsa Família. Isso vai ser, não tem como você ampliar a renda no Brasil que não seja pelo Bolsa Família. Aí você mudará parâmetros de entrada para poder incluir mais brasileiros, parâmetros de correção, porque não é indexado nem inflação a correção do Bolsa Família. Então, é preciso ter essa compreensão clara, porque a gente vive no debate e a gente sabe disso. Quem vive na assistência sabe disso, que o caminho é pelo CAD único, é pelo Bolsa Família, porque o governo, quando fala de Renda Brasil, parece que ele está inventando a roda. Não está inventando a roda. A roda existe, foi inventada há muitas mãos. Muitos dos que aqui estão nos acompanhando, que fazem assistência, são responsáveis não apenas por inventar a roda, mas por manter a roda funcionando. O Bolsa Família é um patrimônio hoje do Brasil. Então, isso é importante deixar de maneira muito clara. Por isso que eu concordo, sim, Paulo, que a ampliação da proteção de renda ela vai se dar no âmbito do Bolsa Família. Então, a gente tem que definir quais são os parâmetros que deverão ser, e esse debate a gente vai fazer na frente. Eu digo sempre, há um consenso hoje na academia, na sociedade, que a transferência de renda é algo consolidado no Brasil e que foi bem feito pelo Bolsa Família. E há outro consenso, que é a necessidade de expansão da transferência de renda. Então, a forma como ela vai ser feita, ou o tamanho que ela vai ser feita, aí tem divergência. Aí tem gente que acha que deve focalizar mais e aumentar o repasse, tem gente que acha que deve ser mais abrangente para poder pegar a pobreza intermitente que a gente tem no Brasil, e eu particularmente acho que é importante esse olhar. A gente tem uma pobreza crônica, mas tem uma pobreza também que ela é muito variável. Então, quando você joga na estatística, a pessoa está fora, mas quando você vê, ela recebeu aqui um salário mínimo, passou 3 meses sem receber para receber outro. Então, nesses 3 meses, a fome não espera, as necessidades de medicamento não esperam, as necessidades de manutenção de vida não esperam. Então, a gente tem que fazer esse debate e a frente vai estar à disposição. Mas nesse ambiente aqui, eu também quero destacar que a renda básica é um elemento importante e é o tema central da nossa dedicação hoje. A gente, enfim, de maneira não desejada, né, ninguém desejou que viesse a pandemia no mundo e que fosse tão cruel no Brasil,
mas ela está criando uma janela de oportunidade para aquilo que a gente já enxergava, já lutava, já apontava, está sendo vista por muita gente que não enxergava isso. Quando a gente fala, e me incomoda ver o governo dizer, tem tantos milhões de invisíveis, não pode existir ninguém invisível. Eu tenho certeza, José Cruz e Jucimere, para qualquer pessoa que vive a assistência social no Brasil, não consegue aceitar esse termo invisível, porque a assistência enxerga, sim, o que os governos chamam de invisíveis. Qualquer pessoa que trabalha na assistência social trabalha diariamente com os invisíveis. Então, o Brasil tem que se apresentar a esses brasileiros e oferecer uma possibilidade de vida a eles. Então, para fazer isso, a gente tem não apenas que fortalecer a renda básica, mas a gente tem que fortalecer o Sistema Único de Assistência Social, que é um patrimônio do Brasil, um patrimônio. Então, que nós façamos esse debate também, e no âmbito da frente, vamos fazer essa defesa de maneira enfática. Que bom que temos aqui, né, grandes defensores do direito à assistência social, do Sistema Único de Assistência Social. Que bom que nós temos essa diretriz. Os gestores, deputados, têm proposta, o Congemas tem proposta, né? Os senhores sabem, o Congemas tem incidido politicamente nas legislações em matéria de assistência social, né? Inclusive a recente que foi sancionada agora com relação aos saldos que estão nos fundos municipais, e essa instabilidade do financiamento público na assistência social traz consequências muito ruins. Nós temos debatido também com os prefeitos, né? Então esse debate é um debate necessário, amplo, né? Muito importante ouvir dos senhores a defesa de sistemas estatais, né? O Bolsa Família, aqui de trabalhadores no Brasil. Temos fórum, a Frente em Defesa do SUAS, que tem universidades, militantes do SUAS, né? Órgãos de pesquisa, enfim. Nós temos fórum dos usuários, movimentos sociais. Nós fazemos parte da plataforma dos movimentos sociais pela reforma do sistema político. A assistência social fez uma conferência democrática, deputado, com usuários, né, usuárias que estão defendendo a plena universalização desse sistema. E nós temos proposta para aprimorar o Bolsa Família integrado aos serviços, né? Nós temos proposta de enfrentar desigualdade no Brasil. Mais do que combater pobreza, reduzir pobreza, enfrentar e diminuir a desigualdade. Como que nós podemos, então, pensar daqui para frente nessa agenda, deputado Paulo Teixeira, né? De aprimoramento do Bolsa Família? Óbvio que nós temos uma agenda urgente, que é garantir renda, isso é imediato, né? Ela deve vir acompanhada de um conjunto de outras estratégias, como reforma tributária, a garantia, né, de recursos por meio enfim, das contribuições fiscais, que são mais de 300 bilhões que deixam de entrar para a Seguridade Social. Nós temos muito receio e precisamos dialogar com a sociedade que esse proposta, como a Renda Brasil, tem uma série de riscos, né? A população perde mais direitos ainda. Então, como aprimorar o Bolsa Família daqui para frente, né? Qual a proposta que podemos avançar? Aprimorando o Bolsa Família com mais proteção. Como é que o senhor avalia e um pouco assim apontando as estratégias daqui para frente nesse diálogo público que estamos fazendo aqui? Por favor, deputado. Então, Jucimere, eu quero agradecer a sua pergunta, ao tempo que também pedir licença para você, que assim que terminar de responder, se vocês me permitem me retirar para um outro compromisso. Me parece que nesses tempos de pandemia, os dias têm uma duração de 36 horas, porque parece que dobrou as nossas jornadas, né? Mas, em primeiro lugar, eu quero aqui prestar uma homenagem a quem, no Brasil, começou esse debate, que foi o senador Eduardo Suplicy. Ele que trouxe o programa de renda mínima lá em 1990, imposto de renda negativo, renda básica de cidadania. E, na minha opinião, a renda básica da cidadania tem que ser um horizonte
que nós vamos colocar e dar passos na direção desse horizonte. E aí, o programa Bolsa Família é o programa que nós temos que manter. Eu acho que nós não deveríamos aceitar trazer-se um outro programa no lugar do Bolsa Família. Nós devíamos defendê-lo. Eu vi aqui uma pessoa que ajudou a implementá-lo muito fortemente, que apareceu aqui, que é a Márcia Lopes. A Márcia foi ministra do Desenvolvimento Social, ela que é professora universitária do Paraná e que ajudou tanto quando trabalhando com então o ministro Patrus Ananias e depois o sucedendo no Ministério do Desenvolvimento Social. E agora, a Tereza Campelo, que teve um papel muito importante, ela está com um estudo que propõe esses 2 passos no Bolsa Família, que é o aumento do número de famílias e o aumento do benefício, para chegar num segmento da classe trabalhadora vulnerável, não é? Então, esse seria o passo. Ao dobrar o valor e dobrar o número de famílias, ou estabelecer um valor de R$600 e dobrar de 14 milhões para 28 milhões, creio eu que nós estaríamos assegurando, não é, que aquele segmento da classe trabalhadora vulnerável, que vive no mercado informal, ele estaria praticamente protegido com esta medida. Quais são os cuidados que a gente tem que ter? Primeiro cuidado. Eu acho que o Paulo Guedes ele quer criar um programa retirando direitos previdenciários. Nós não podemos aceitar. Nós não podemos aceitar retrocessos. Até porque aqueles que recebem direitos previdenciários, eles vão ser computados e se eles estiverem acima da linha estabelecida para o benefício, eles não receberão. Mas nós não podemos aceitar algum retrocesso em políticas públicas. Então, não aceitarmos retirada de direitos nesse programa que ele pretende estabelecer. Em segundo lugar, nós não podemos também aceitar o que ele quer fazer. Ele quer dar numa mão e nessa mesma mão retirar outros direitos para complementar, mas ele também, na reforma tributária, ele quer transformar muitos impostos em contribuições. E desta maneira, as contribuições, elas diminuem o valor dos fundos, como o Fundeb, como o Fundo da Assistência Social. Então, nós temos que sempre estar de olho no Paulo Guedes. Talvez se tivesse uma pessoa que tivesse que fazer o isolamento total, não ir trabalhar, nesse momento seria o Paulo Guedes. Seria uma grande contribuição que ele daria para a nação se ele, nesse momento, pudesse fazer um isolamento tal que da sua ação não saísse tanta maldade quanto costuma sair. Então, ele está querendo agora criar 3 armadilhas para o Brasil. A primeira é mudar o programa. Reinventar a roda, como disse o deputado João Campos. A segunda armadilha é tirar de uns para dar para outros, né? Digamos, descobrir um santo para cobrir outro santo. Isso nós não podemos admitir. E terceiro, ele quer esvaziar a fonte lá no alto do manancial, na reforma tributária. Então, nós temos que ter um olho no gato, que é o Bolsa Família. Nós temos que ter um olho na sardinha, que é o Bolsa Família, e no gato, que é o Paulo Guedes e o Bolsonaro. É um perigo esses dois. E é por isso que eu quero saudar, João, esse debate que você está fazendo e saudar vocês que estão promovendo para que nós possamos criar uma grande força no Brasil que diga o seguinte: não permitiremos retrocesso, como aconteceu com o Fundeb. O Bolsonaro queria dar os 10% da União. Aí nós fomos lá e insistimos que seria 20%. Ele falou, bom, desses 20% eu quero tirar 5%.
para pôr nesse programa da renda básica. Ele queria tirar da educação. Nós dissemos, não vai tirar. E a força fez com que não só não tirasse e o Fundeb ficasse em 23 da contribuição da União. É o mesmo que tem que acontecer com a renda, com o Bolsa Família. Nós temos que dizer, sem nenhum retrocesso, e ampliar o seu escopo. E é por isso que nós temos que criar uma força no Congresso Nacional agora para ampliar o Bolsa Família, aumentando o benefício, aumentando o número de famílias, não permitindo que eles retirem nenhum direito e não permitindo que eles vaziem esses fundos a partir da reforma tributária. São essas as ideias, quero deixar um abraço a todas e a todos e agradecer imensamente. E prestar uma homenagem a um trabalhador fundamental para esse país, que é o assistente social. O assistente social é aquele que está perto do Brasil real, desse Brasil da desigualdade, do abandono, da fragilidade, das pessoas que estão em estado de vulnerabilidade. E se tem alguém para a gente hoje fortalecer nesse debate, é o profissional do SUAS. Não é só assistente social, o SUAS tem outros profissionais, mas os profissionais do SUAS são fundamentais para o nosso país e eu quero mandar um abraço de quebrar os ossos de todos os profissionais do SUAS e dos gestores municipais da assistência social. Peço licença, Jucimere Silveira, peço licença, José Cruz, mas vocês estarão em boníssima companhia com a presença do João Campos. Muito obrigado. Obrigada, deputado. Receba também o nosso abraço, nosso reconhecimento pelo seu brilhante trabalho como parlamentar. Obrigada pela amorosidade, pela homenagem. E que bom, saímos daqui muito felizes com a sua participação e a certeza de que vai, né, dar continuidade nessa luta em defesa do SUAS, da Seguridade Social Universal no Brasil. Agora, me permita uma frase final. Precisamos de mobilização social. O Fundeb foi aprovado do jeito que foi aprovado porque os profissionais da educação fizeram uma mobilização social imensa nos WhatsApps dos deputados, do presidente da Câmara, do Senado, de todo mundo. Nós precisamos mesmo com a área do SUAS para remodelar esse programa. Gente, um abraço. Certeza. Obrigado. Um abraço, deputado. Olha aqui, secretário José, já tem aqui nós já saímos desse evento com certeza, né, com a tarefa aí de discutir. Eu não tenho dúvida de que os demais diretores do Congemas vão encampar essa campanha aí grande, nacional, né, no diálogo com usuários, com a população, com as cidades, em defesa, né, de uma renda básica ampliada por meio do Bolsa Família, né? Eu acho que é uma grande campanha que a gente de fato pode priorizar. O Congemas tem feito isso, mas sem dúvida temos que ampliar o debate com a sociedade sobre a importância, né, desse direito que é essencial. Nós vamos, né, para as últimas questões também para o deputado, última questão para o deputado João Campos, mais uma vez, que o deputado fala de oportunidade, né? Nós estamos vivendo um momento de perplexidade, de crise, de angústia, insegurança, né? Perdemos mais de 80 mil vidas para a Covid e é um cenário que coloca em discussão o quanto as medidas ultraneoliberais, elas de fato precisam ser revistas, né? E o parlamento tem que ser sensível a isso, independente das questões ideopolíticas que estão presentes nos projetos dos partidos, né? Há um consenso nas democracias, há uma orientação no sistema internacional de direitos humanos, há um consenso internacional de que nós precisamos regulamentar e garantir renda e que nós não vamos voltar da mesma forma pós-pandemia, tanto em relação à reestruturação do trabalho, quanto das formas de sociabilidade e também dos sistemas de proteção social. Então, gostaríamos de ouvi-lo nesse final também, né, colocando aqui perspectivas para frente, né, como que o Congemas pode colaborar, né, de forma bastante orgânica a condução dos trabalhos da frente, né, integrando as pautas, sendo bastante propositivo e fazendo aí essa campanha nacional em defesa, né, da renda junto com a frente. Então, ouvir um pouco, né, assim, dos debates, nesse debate final, daqui para frente, como é que o deputado vê que podemos aí colaborar
com essa tarefa que é de interesse aí nacional para garantirmos a segurança de renda? Mary, é uma boa colocação. Eu acho que a primeira grande tarefa é mostrar que a renda básica não é uma tarefa apenas econômica, ela é principalmente social. Então, quando é social, a gente tem que ter a participação da assistência social na linha de frente, participando dos debates, da construção. Então, acho que a gente não pode deixar esse debate ser só na esfera econômica, senão ele perde muito sentimento. E eu acho que não deve ser dessa forma. Na nossa frente, a gente tem como coordenador temático de assistência social o deputado Marcelo Freixo, do Rio de Janeiro, o pessoal do Rio de Janeiro. Ontem, inclusive, participei de uma live com ele, ele é o coordenador temático dessa área. E vocês tenham certeza que, da minha parte, enquanto presidência da comissão, nós estaremos dialogando muito com as GEMAS, com os gestores, né, da assistência social, tendo essa compreensão de que é fundamental a construção da renda e o fortalecimento do SUAS. E a gente deve identificar quais são as janelas de oportunidade. A reforma tributária é uma delas. Eu acho que a razão de existir da reforma tributária deve ser você fazer justiça fiscal, justiça de distribuição do bolo de arrecadação de impostos. E a renda básica vai ser um instrumento poderosíssimo para isso. A gente deve ter um olhar muito atento diante disso. E um ponto que a gente não pode aceitar a gente não pode construir um mecanismo de transferência de renda que seja o pobre financiando o extremamente pobre. Então, eu acho que isso não é justo. Não é justo. A gente tem que ter uma sociedade como um todo financiando. E aí, o que é justo? Como é que a gente faz a justiça e a repartição das riquezas e da renda no Brasil? A gente tem que botar o andar de cima para pagar pelo andar de baixo. Então, a gente não pode aceitar que se tire direitos, como o Paulo bem colocou, previdenciários, trabalhistas, dos trabalhadores de baixa renda, antes de discutir como é que vai ser a taxação das grandes fortunas, lucros e dividendos. Como é que a gente vai aumentar a contribuição social do lucro líquido dos bancos? 3 bancos brasileiros privados, o Santander, o Bradesco e o Itaú, tiveram um lucro líquido maior do que 60 bilhões no ano passado. Enquanto isso, o governo federal, como um todo, investiu 19 bilhões de reais. Então, não tem Estado que funcione assim. Se 3 bancos têm um lucro líquido maior, 3 vezes maior, do que tudo que o Brasil investe em creche, saneamento, estrada, não tem como funcionar desse jeito. Então, eu acho que a gente deve utilizar desse momento de reflexão que a pandemia colocou, que todo mundo viu que não existe isso de Estado mínimo. O conceito de Estado mínimo só é defendido por quem a vida inteira viveu no privilégio da elite brasileira. O Estado tem que ser eficiente, e eficiente é diferente de mínimo. Agora, o Estado tem que ser máximo, sim, para quem é mínimo. Senão a gente vai viver... Eu tenho 26 anos, aqui sou deputado por Pernambuco, tive a oportunidade de ser o deputado mais votado do Nordeste brasileiro, e eu sei que se não tivesse uma política de assistência social, de transferência de renda, o Sistema Único de Saúde, a gente veria como foram 7 anos seguidos de seca aqui no Nordeste. A gente ia ter retirada para o Sul e Sudeste, ia ter saque em supermercado, como tinha antigamente, ia ter morte de fome e de seca diariamente, centenas. A gente não viu um caos nessa seca que o semiárido viveu aqui em Pernambuco recente, porque você tem um Estado que ainda precisa avançar, mas que já existe, já se torna presente nos rincões do Brasil. Então, a pandemia serviu para mostrar que a mão invisível, o pessoal até disse, a mão invisível do mercado deve estar em casa passando álcool em gel na mão, porque não existe sociedade sem Estado. Então, essa desconstrução de estruturas do Estado que vem sendo feita, né, pelo governo Bolsonaro tem que ser freada. Tem que ser freada e a gente não pode aceitar, porque a construção de política social, principalmente, é como confiança. Você leva uma vida para construir, demora para construir, demora. Quem está nos assistindo aí, quantos não dedicaram a vida à construção disso? Mas vai perder um instante. Como confiança, você passa a vida tendo que criar uma relação de confiança e você perde muito rápido, numa falha de desconfiança. Assim também é a construção das políticas públicas. Então,
o que de maneira acelerada o governo vem fazendo, de desconstrução de direitos. A gente vê hoje, a gente conseguiu construir uma lei para dar prioridade às mães solo, de ter a prioridade no benefício. O Bolsonaro vetou. Então, não tem sensibilidade em nada que é decidido por parte desse governo, não tem sensibilidade. Então, aquilo que Paulo Teixeira colocou é verdade. Se o momento está difícil e o enfrentamento tem que ser altivo, a gente não pode baixar a cabeça com esses desafios, não. A gente tem que crescer nos desafios e tem que se mobilizar. Eu tenho certeza que se a crise fosse de outra natureza que não sanitária, teríamos centenas, milhares, milhões de pessoas na rua se movimentando contra essas atrocidades do governo. Mas como a gente tem responsabilidade e não vai estar aglomerando feito eles fazem, a gente tem que se mobilizar nas redes, no WhatsApp, não aceitar esse tipo de cortes. O Fundeb foi isso. Rapaz, eles queriam melar o Fundeb, tirando dos 20%, tirando 5% para a transferência de renda. Nós somos contra, nós somos a favor da transferência de renda. Todos nós somos. Mas não é a educação que vai pagar essa conta. Não pode ser. A gente tem um déficit de creche de 1,5 milhão de vagas de creche no nosso país. A gente vai botar a educação básica para pagar essa conta? O governo que não participou um minuto, o Ministério da Educação não participou do debate do Fundeb. O Ministério da Economia participou umas 3 vezes, da Educação não foi. Passou 1 ano e meio a discussão na Câmara. E eles queriam, no segundo tempo da prorrogação, melar o debate do Fundeb. Então, a classe de professores, estudantes, os deputados de educação, representantes, foi quem segurou a onda, fez a mobilização, emparedou o governo e disse, com a educação vocês não brincam. Então, nós temos que fazer o mesmo com a assistência, tenho certeza que força e disposição não falta por quem faz a assistência e por a gente que defende no dia a dia. Então, só queria aqui reforçar o nosso compromisso, agradecer pela oportunidade, a gente lançou à frente da renda básica, são 218 parlamentares que já fazem parte, de 23 dos 24 partidos, 23 estão representados, e nós vamos construir, sim, uma alternativa permanente de renda. A conta é assustadora, nós não podemos aceitar que do dia para a noite os 120 milhões de brasileiros que recebem aproximadamente são beneficiários do auxílio emergencial. Se a gente subtrair os 40 do Bolsa Família, dá 80 milhões. Será que, você que está nos acompanhando aí, será que é razoável 80 milhões de brasileiros, dá mais de 1/3 da população, dá 40% da população, não ter nenhuma fonte de renda formal e a gente achar que está normal, que isso vai ficar assim mesmo? Não vai. Não é normal. Isso não é razoável, não é razoável. Então, nosso papel é poder fazer a luta, a defesa e a construção de um programa que possa ser legado às próximas gerações e que enfrente a desigualdade. Para terminar, agradecendo a Jucimere, a José Cruz e a todos que fazem assistência, guerreiros que lutam dia e noite para defender a população mais pobre do país. O grande problema brasileiro é a desigualdade, longe do segundo. E para combatermos a desigualdade e construirmos um Brasil mais igual, com mais igualdade de oportunidade, com mais justiça social, a gente não pode deixar esse debate para o futuro. Se a gente sempre colocar como uma bandeira do futuro, a gente chega no futuro e a solução não chegou. Então, tem que ser uma luta do presente. Para mudar o futuro, a gente tem que lutar hoje. Por isso, o tempo de fazer isso é agora, é de a gente não baixar a guarda e poder entregar essas soluções. Então, contem comigo, nosso mandato está à disposição, nossa frente está à disposição e vamos ainda conversar muito com o Coegemas para a gente construir, junto com a assistência social, essa defesa incansável da renda básica. Então, muito obrigado e uma boa noite a todos e todas. Nós é que agradecemos muito, deputado, né, que a sua juventude e liderança, né, um deputado com mais de 400 mil votos, e que tem essa força da juventude e essas posições, né, com muita convicção daquilo que está defendendo, sabe da importância que nós defendemos as mesmas pautas. Precisamos descolonizar o Brasil, fazer com que o Estado
deixe de ser gerencial para o interesse do capital, para que ele seja, né, um Estado social. Restabelecer esse Estado democrático de direito é uma tarefa, né, de todas e todos nós. Muito obrigada pela sua participação aqui. E eu vou convidar o José Cruz para encerrar esse debate, né, falando também dessa agenda, né? O deputado coloca aqui a oportunidade de construirmos em conjunto, de estabelecermos, né, de continuarmos nesse debate. Como é que o Congemas, então, está se preparando, né, para liderar também no âmbito dos municípios esse processo em defesa, né, da renda básica, em defesa do SUAS? Por favor, secretário. Bom, quero iniciar agradecendo os deputados João Campos, Paulo Teixeira, dizer que honra, né? Honra para nós e honra para São Paulo, para Pernambuco, né? Para o país tê-los e ter, né, homens e mulheres, deputados e deputadas tão sensíveis e tão potentes como vocês dois. Então, quero dizer da nossa alegria em recebê-los, da possibilidade do diálogo e do conteúdo traduzido neste diálogo, nesse encontro do Congemas. Então, quero muito lhe agradecer. O Congemas, ele tem conduzido com muita responsabilidade pautas muito importantes neste país, né? Desde 2016, aí, com os retrocessos que a gente vem enfrentando neste país, o Congemas tem sido uma organização, né, dos gestores municipais da assistência social muito potente e com uma agenda muito proativa na defesa do Sistema Único de Assistência Social, de seus serviços, dos benefícios, da transferência de renda, do cadastro único como a ferramenta, né, extremamente importante de gestão e que tem, neste contexto da pandemia, principalmente, ganhado visibilidade e a compreensão, né, de uma dimensão de proteção social pública muito importante. Eu quero destacar aqui, né, algumas falas, né, que foram colocadas pelo deputado Paulo e o deputado João. Primeiro, destacar que o programa Bolsa Família, de fato, ele é um patrimônio brasileiro, é um patrimônio do povo brasileiro, né? São mais de 14 milhões de famílias que estão inseridas, né, na segurança de renda da assistência social, famílias essas identificadas e protegidas no Sistema Único de Assistência Social. Então, qualquer alteração, né, para retirada ou usurpação dos direitos conquistados tem que ser, de fato, denunciado. É hora de ampliar, de fato, o programa Bolsa Família, trazer para o cadastro único as pessoas, as famílias que foram, né, beneficiadas pelo auxílio emergencial, dizer que nós tivemos um papel muito importante, por mais que a assistência social, que os gestores municipais da assistência social deste país não foram convocados para participar do processo da construção, da formulação na esfera pública do auxílio emergencial, mas os municípios tiveram que cumprir um papel, e estão cumprindo até hoje, tem um papel muito importante, né, para ampliar o acesso, para tirar da invisibilidade os invisíveis para o governo federal, porque não são invisíveis para nós, para os gestores municipais, para os trabalhadores da política pública de assistência social. Então, é hora de ampliar o Bolsa Família, trazer essas pessoas para o cadastro único e ampliar o seu escopo e valor para garantir um patamar civilizatório, uma renda básica de cidadania para a população, né, para as famílias que requerem do Estado brasileiro mais proteção social pública, né? Isso o deputado João também, com muita maestria, né? Estado mínimo deve ser para outros, né? Não para o nosso país, para a população que mais requer proteção social. O cadastro único, como eu disse, né, eu acho que vale a pena a gente fazer um destaque, né, que neste contexto ele ganha uma visibilidade, ele também a sua dimensão de proteção social pública, né. É hora de avançarmos, né, o sucesso do Bolsa Família, que foi pactuado na esfera pública, se deve à sua operacionalização e execução no âmbito do maior sistema de proteção social do mundo, né, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social. Então, outra provisão que requer destaque, deputado, que eu gostaria de chamar a atenção é o BPC, o Benefício de Prestação Continuada. O BPC tem uma dimensão importante de proteção social pública, né, para a população idosa, para as pessoas com deficiência neste país. Além
de financiar também uma grande rede de organizações sociais que protegem, que acolhem as pessoas idosas e pessoas com deficiência neste país. O BPC, ele não pode ser colocado nesse pacote de maldade do governo federal na discussão da renda, né? São benefícios e transferências de renda, deputados, que fomentam a chamada equidade, né, em um país tão desigual como o nosso país. Então, os benefícios, as transferências de renda, como, por exemplo, o abono salarial, o salário família, que também integram essas provisões e que garantam o que nós chamamos de equidade neste país. Então, não pode colocar tudo num bolo e sem reconhecer as especificidades, as particularidades, a equidade que foi construída ao longo dos anos, desde a Constituição Federal de 88. Então, são direitos essenciais à vida das pessoas e versam sobre a equidade necessária para a garantia da sobrevivência e da dignidade da população mais pobre e vulnerável deste país. E aí, eu acho que para a gente ir encerrando, né, a Jucimere nos provoca quanto à nossa agenda, né, a nossa agenda ela tem sido e ela vai continuar, né, sendo as incidências políticas necessárias junto aos parlamentares. Nós precisamos da garantia do orçamento, do financiamento público regular, automático, fundo a fundo, bandeira de luta histórica nossa, né? Mas nós estamos, como eu disse no início, reafirmando o tempo todo, né, a necessária regularidade com os repasses da assistência social brasileira para que nós tenhamos segurança para manter e ampliar a rede de proteção social em nossas cidades. Então, todos os gestores e gestoras municipais, trabalhadores e trabalhadoras, muito bem aqui, né, honrados pela fala dos deputados, né, estão mobilizados e convocados para essa função. Também a nossa proatividade, deputado, nós temos tido várias pautas, agendas, com muita frequência com a Frente Nacional em Defesa do SUS, o deputado Danilo Cabral, que é de Pernambuco também, né, grande parceiro nosso, tem sido um importante interlocutor junto aos demais parlamentares que integram a Frente Nacional em Defesa do SUAS. Então, a Frente Nacional do SUAS, junto com a Frente Nacional da Renda Básica, não tenho dúvida que vão ter aí bons frutos e contem conosco, porque nós vamos continuar na incidência política, né? Isso tem sido uma rotina de todos os gestores e gestoras municipais da assistência social deste país, para que essa incidência política ela continue, para que ela continue em defesa do Sistema Único de Assistência Social, em defesa dos seus serviços, tanto a manutenção, mas também a ampliação desses serviços e também a defesa de uma renda, de um outro patamar civilizatório para a população mais pobre e vulnerável e que seja aí um produto dessa importante frente constituída, criada no âmbito do Congresso Nacional para essa pauta tão importante. Uma outra agenda importante que nós temos conduzido, né, é a nossa articulação, diálogo e parceria que nós estamos constituindo cada vez mais e fortalecendo cada vez mais com a Confederação Nacional dos Municípios e com a Frente Nacional dos Prefeitos. A CNN e a Frente Nacional dos Prefeitos são instituições extremamente relevantes. Os prefeitos precisam nos apoiar neste movimento. Esse movimento não pode ficar só na mão dos gestores municipais, né? Os benefícios, a transferência de renda impactam na economia local, o senhor sabe disso, né? Fomenta o comércio, fomenta as quitandas, as vendas em todas as cidades brasileiras, né? Então, essa é uma questão que a gente precisa demarcar. Essa luta é dos gestores municipais da assistência social, mas também é importante, né, neste contexto, neste momento, né, os prefeitos se posicionarem. Essa é uma questão crucial ao impacto na economia local, com a renda, com a segurança de renda, e é uma agenda que a gente não pode perder, e o Congemas tem fortalecido essa agenda junto a essas duas organizações dos prefeitos e também, claro, os colegiados estaduais com as suas respectivas frentes, né, estaduais de prefeitos, associações de prefeitos no âmbito dos seus respectivos estados. Então nós precisamos acompanhar, debater, propor junto aos parlamentares o projeto que está em construção.
e em negociação no Congresso Nacional. Então, quero mais uma vez, viu, presidente João Campos, eu tive a honra de estar várias vezes em Pernambuco, né, no diálogo. Joelso está aqui nos acompanhando, Ana Rita Suassuna, tem vários companheiros, amigos de Pernambuco nos acompanhando nesse diálogo. Quero nos colocar à disposição, em nome de todos os gestores, trabalhadores da ciência social deste país, nos colocar à disposição dessa importante frente para a gente juntos construirmos os melhores caminhos, né, para garantir mais cidadania, para garantir um patamar civilizatório para a população mais pobre e vulnerável que vivencia violações de direito e violência neste país, em especial neste contexto que essas questões se aprofundam, né, o desemprego se aprofunda, enfim, nos colocar cada vez mais à disposição do senhor e de todos os deputados e senadores que integram aí a frente da renda básica. Receba nosso abraço e nosso carinho também, e também toda nossa admiração pela sua condução, né, na sua vida pública, como o José Mério falou, né, um jovem, mas um jovem muito iluminado e com muita ousadia, com muita responsabilidade. Então não temos dúvida que nós vamos sair dessa guerra mais fortes e com um outro patamar civilizatório neste país. Que bom tê-lo conosco. Receba aí o meu forte e fraterno abraço. Obrigada, secretário. Muito obrigado, João. Obrigado. Muito bom, um brilhante encerramento do nosso momento de hoje. Né, o secretário que vocaliza aqui as demandas dos municípios, apresenta a agenda com muita força, a agenda do SUAS, já coloca aqui uma pauta, nós temos que trazer para o debate o BPC, né, temos que proteger o benefício de prestação continuada, e eu acho que foram colocados aqui desafios importantes, o fortalecimento do cadastro único, a ampliação do Bolsa Família. Nós temos caminhos, né, caminhos políticos e institucionais, que certamente vão contar com a força política aí do Congemas, das frentes, né, dos movimentos sociais que estão também com a agenda do SUAS, avançarmos, né, na construção aí do direito à assistência social, a garantia do direito à assistência social. Parabéns, secretário José Cruz. Parabéns pelo seu brilhante trabalho, né, à frente do Congemas, com demais companheiros e companheiras, que nós temos a maior admiração, e também pelo belo trabalho que faz em Belo Horizonte. Né, a gente sabe que é motivo de orgulho dos profissionais de lá. Então, eu queria encerrar, né, agradecendo mais uma vez, agradecendo as participações. Foram colocados pontos muito centrais aqui. Precisamos, né, fazer um enfrentamento da desigualdade. O Brasil está hoje entre os 7 maior desigualdade, entre os primeiros em concentração de renda. Caminhos foram apontados aqui para desonerar o trabalho, proteger direitos da classe trabalhadora, né, e construir um caminho de disputa do fundo público. E tem algumas armadilhas, deputado, que foram colocadas aqui. Outra armadilha é o Pacto Federativo. Tem projetos de lei que estão lá apresentados pelo governo que vêm, né, numa narrativa de repassar recursos para os municípios, repactuar responsabilidades, mas na verdade é para retirar o papel do governo federal do seu papel, das suas responsabilidades no Pacto Federativo. Nós estamos aqui atentos e atentas. Que bom que esse debate foi muito forte, né? Nos mobiliza e nos mostra a resistência e a unidade necessária para esse enfrentamento. Então, o debate de hoje, né, foi muito importante, mostra o papel do Estado, do Pacto Federativo, de um legislativo que está em sintonia, né, com os demais atores que defendem o direito social, defendem o Estado democrático de direito, as seguranças, a proteção social, né, em resposta às demandas, às potencialidades dos municípios, da população, a importância do SUAS, né, do Sistema Único de Assistência Social, na proteção social universal, integralizada, né, segurança de renda é parte indispensável de um conjunto de proteções sociais, e ela não pode ser tratada de forma isolada. Nós precisamos discutir um sistema amplo, forte, integralizado, que alcance todos e todas que dessa política precisa. O que requer o nosso debate em como reduzir e enfrentar a desigualdade, as violações de direito, as desproteções, descolonizar esse Estado, desconcentrar renda. Então, ficamos muito felizes com o debate aqui hoje, um debate muito consistente, né? Educação pandêmica, esse contexto, né, de crise
também nos traz alguns aprendizados, como disse o deputado, também algumas oportunidades históricas, né, políticas, e que nós vamos, sem dúvida, né, juntos e juntas, avançar. Eu queria, né, mais uma vez, como sempre fazemos, né, dedicar esse momento, né, a todos aqueles e aquelas, as famílias, né, que perderam seus entes queridos para a pandemia, para a Covid, né, os profissionais que atuam na linha de frente da saúde, da assistência social, em serviços essenciais, atividades essenciais, que estão aí ao lado da população, nos diversos, né, espaços, em todas as cidades, né, a nossa solidariedade às famílias, né, de jovens, crianças que perdem suas vidas para esse estado, né, penal, e que nós não aceitamos, não queremos, vamos enfrentar, vamos construir, né, um outro país a partir de projetos como o que discutimos hoje, que são projetos populares, que têm como horizonte uma sociedade, né, socialmente justa, igualitária, humanamente livre. Então, muito obrigada às participações de todos e todas, obrigada, secretário, obrigada, deputado, né, sintam-se todos e todas, né, abraçados, participem dos próximos encontros, disseminem os nossos vídeos, vamos entrar com força nessa grande mobilização social que foi aqui hoje discutida, levem as nossas informações que são de relevância para a sociedade, né? Assistência social é uma política essencial, é direito do povo, com financiamento público e participação social. Muito obrigada, boa noite e até a próxima. Obrigado, minha gente. Boa noite. Um abraço. Tchau, obrigada. Um abraço. Obrigado, deputado. Tchau, Jô. Tchau, querido.